que são abarcados pela nossa representatividade sindical. Então, se você ainda não sabe e quer saber sobre a assinatura de convenções coletivas, já foram feitas quase 10, é só entrar no nosso site, no ícone Convenção Coletiva, e todas que estão assinadas já estão lá. E conforme a gente for conseguindo novos acordos, novas convenções, a gente vai acrescendo lá no nosso site. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso querido vice-presidente de administração, Hubert Gebara. E, Hubert, eu vou começar fazendo uma provocação, né? Eu moro em condomínio, a maioria das pessoas mora em condomínio. A convivência nos condomínios nem sempre é a coisa mais tranquila do mundo, né? Como é que você está vendo esse impacto da pandemia nas questões de convivência entre vizinhos, nas questões de convivência em condomínios? Muito boa noite, Hubert. Boa noite, Celso. Boa noite, meus companheiros de diretoria. É um prazer tê-los aqui, embora em circunstâncias que eu não desejaria, é claro, mas nós vamos fazer do limão uma limonada, como dizem os outros. Vamos aproveitar esse momento. Viver em condomínio é muito difícil, e o Celso já entendeu, bom, é doutor honoris causa, entendeu? Porque a convivência do dia a dia é muito boa quando mantém uma certa distância. Por isso que o templo, para que as colunas que seguram qualquer templo, elas não são juntas, são afastadas. Uma parte segura aqui, outra parte segura lá. Porque quando juntam as colunas, quando fica o dia a dia, todo mundo junto o dia inteiro, não pode sair como nesse momento, afloram mais as diferenças, percebe-se mais os defeitos de cada um. Então, realmente, fica mais difícil viver num condomínio. Quando eu posso sair de manhã, volto de noite, vejo minha mulher, estou com saudades, mas não chego nem a sentir saudade, porque nem saí. Quer dizer, então, a coisa fica mais complicada. Neste momento, é muito importante, primeiro, ter calma, porque essa crise vai passar, tem que passar, não é possível, e nós temos que procurar seguir a convenção, seguir o regulamento interno, atender às determinações do síndico, do conselho consultivo, quando há, porque senão realmente fica difícil conviver, porque a liberdade de cada um termina quando começa a liberdade do vizinho. Se eu não respeito a liberdade do vizinho, eu crio uma situação realmente, aí fica mais difícil a pandemia, fica mais difícil a coronavírus. Então, é importante que nesse momento não é fácil, eu sei que não é fácil, eu estou indócil dentro de casa, eu nunca fiquei tanto tempo dentro da minha casa. Agora, não tem outro jeito, porque eu estou na linha de tiro. O coronavírus, de vez em quando, olha para mim, eu faço de conta que não vi, ele passa reto, porque eu estou numa idade que é de alto risco. Fumei durante 60 anos, então, o que mais ele quer? Nada. Fique quieto aí, não me encha a paciência. Então, no momento, nós temos que tomar muita calma, ter paciência. Você vê, os chineses conseguiram anular 40 mil casos numa só cidade, e nós vamos conseguir, porque antigamente, quando a gente administrava condomínio há tempos atrás, existiam cinco Cs que caracterizavam os principais problemas em condomínio: cachorro, cão, carro, cachorro, cão, carro e calote. Hoje tem mais um: coronavírus, porque realmente esse é desesperador. Não, é duro você imaginar que a qualquer momento você não pode pôr mais a mão na mesa, você a qualquer momento não pode respirar próximo de ninguém. Quer dizer, é muito difícil a convivência hoje. Eu acho que isso vai demorar, infelizmente. Eu acho que vai demorar, no mínimo, para limpar, não tem mais nada. No mínimo 1 ano, otimisticamente falando, porque antes disso eu não acredito que se consiga, a não ser que se descubra amanhã ou depois, ou mês que vem, uma vacina que possa neutralizar esse bichinho, porque realmente ele é
muito violento, ele se transmite com muita facilidade. Então, realmente, nós estamos numa guerra desigual. Agora, viver em condomínio precisa ter paciência, precisa seguir as normas. A liberdade de cada um termina quando começa a liberdade do meu vizinho. Então, se eu souber obedecer às leis, se eu souber atender o síndico, se eu souber o síndico no sentido de cumprir a lei, e se eu puder em harmonia com os meus vizinhos, é muito mais fácil você passar por essa crise. Realmente, nós estamos num momento muito delicado, onde nós temos que tomar muito cuidado, porque além da lei, além do decreto, da lei, da legislação, da lei legislativa que instalou o coronavírus, já tivemos mais algumas coisas. Hoje de manhã, o Secov soltou uma circular estabelecendo algumas sugestões lá, algumas práticas. Então, é importante, é fundamental que a gente procure acompanhar, procure entender, procure colaborar, ter paciência, porque realmente o momento é um momento de paciência para a gente conseguir ultrapassar essa crise, que eu nunca vi nada similar. Eu tenho uma idade suficiente, já passei por várias crises, vários planos, várias coisas, mas eu não consigo ver nada que se assemelhe a isso que está acontecendo hoje. É inacreditável para mim. Para mim é uma coisa que me aterroriza. Eu tenho medo de sair na rua, eu não poder dar mão para ninguém, eu tenho uma mania de abraçar as pessoas. Quer dizer, é duro, mas é melhor eu ficar sofrendo um pouco e permanecer vivo do que eu facilitar e me despedir de vocês, não com antecedência, mas também com bastante atraso. Solidariedade é fundamental. Vamos nos ajudar mutuamente, vamos colaborar com o Secov naquilo que a gente puder, porque se nós dermos um pouquinho de nosso tempo no Secov, nós vamos estar dando uma ajuda muito importante para o sindicato que está se preocupando conosco, que está nos defendendo, que está nos dando a oportunidade de falar com todo mundo. Quer dizer, entendeu? Então, existe na vida, tudo é uma via de duas mãos. Nós podemos ajudar o Secov para o Secov poder continuar nos ajudando. Tem várias pessoas aí que podem falar melhor do que eu. Eu não quero tomar o tempo deles. Eu abreviei. No final, eu faço aí uma locução de mais 1 ou 2 minutos e eu quero ouvi-los, porque eles entendem mais do que eu nessa área. Obrigado, Hubert. Nós hoje aqui temos a companhia de 4 diretores da Vice-Presidência de Administração de Condomínios, o Eric Camargo, o Luiz Ribeiro, o Marco Gubeice e o Gustavo Guilhermon, né? Então, nós vamos fazer aqui uma espécie de um pinga-fogo, um bate-bola, onde eu coloco as questões e vocês respondem, e eu vou acompanhando aqui no chat se vai chegando algum tipo de pergunta. Então, vou começar pelo Marco Gubeice. Marco, como é que vai ficar esta fase agora? Qual vai ser o impacto financeiro nos condomínios desta fase de pandemia? Quer dizer, quais as preocupações que vocês têm como administradores e quais as preocupações que as pessoas devem ter com a administração do condomínio para não deixar a pandemia impactar na sua receita? Bom, primeiro, boa noite, Celso. Boa noite aí, meus amigos da VP. Boa noite ao nosso vice-presidente Hubert. Um prazer estar com vocês. Boa noite também a quem estiver assistindo. E o que eu tenho dito é o seguinte: a gente está passando por uma situação complicada. Estamos falando de uma fase aí que ninguém sabe muito bem como é que vai ficar. E a gente precisa lembrar que o condomínio nada mais é do que um rateio de despesas, né? Então, num palavreado bem chulo, que a gente costuma usar, a famosa vaquinha, né? As pessoas se reúnem, dividem as despesas daquele empreendimento, cada um dá sua cota à parte, e o condomínio, por sua vez, paga as suas contas. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é o tipo as diferentes despesas que a gente tem no empreendimento, né? Lembrando aquela questão, sem me alongar muito, de despesa ordinária e despesa extraordinária. E na ordinária, que é o que faz o condomínio efetivamente funcionar, mão de obra, água, luz, manutenção e tudo mais, a gente sabe, já não é de hoje, que mais ou menos 80%, aí, em média,
das despesas de um condomínio estão concentradas na parte de mão de obra e nos itens que a gente chama de consumo, água, gás e luz. O que acontece? Com a quarentena, essas despesas tendem até a aumentar, porque as pessoas estão mais em casa, né? E a estrutura de mão de obra do empreendimento, ela precisa ser mantida, você precisa ter porteiro, o zelador continua, a faxina às vezes precisa de um reforço. Então, a margem de manobra para condomínios em termos de despesas, ela é muito pequena, porque esse grosso, né, esses 80%, você não consegue mexer muito. O que sobraria, talvez? Os famosos fundos, né? Fundo de obras, fundo de reserva, talvez para mexer um pouquinho. Só que a grande questão é a seguinte, a gente precisa lembrar que o condomínio, o dinheiro é de todos, né? E tudo o que se refere à parte financeira de condomínio é decidido em assembleia, até mesmo para se eventualmente reduzir alguma coisa. As pessoas acham que não, para aumentar precisa de assembleia, para reduzir não precisa. E não é assim, né? Porque como o dinheiro é do condomínio inteiro, também precisaria de assembleia para reduzir. E nós estamos num momento que as assembleias estão suspensas, salvo aquelas que estão sendo feitas de maneira online, e sobra, às vezes, para o síndico tomar uma decisão. Por quê? Porque, claro, as pessoas moram em condomínios, né? Então, as pessoas que eventualmente perderam o emprego, ou donos de negócio que estão sem receita, ou autônomos que pararam de trabalhar, com certeza terão problemas financeiros. E isso vai acabar, de uma forma ou de outra, refletindo dentro do condomínio. Então, olha a situação. De um lado, você tem condomínio que precisa pagar suas despesas, que são quase todas fixas, e tendem até a aumentar, e de outro, condôminos que às vezes não vão ter condições financeiras de arcar com aquele valor. E esse é o grande desafio nosso, né? A primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é cada síndico, junto com a sua administradora, fazer uma análise muito criteriosa de qual a situação atual financeira do condomínio. Porque uma coisa é um condomínio que tem um caixa alto e outra é um condomínio que tem um caixa muito apertado, né? Nessa situação que a gente está. Ainda que o condomínio tenha um caixa alto e, eventualmente, se decida para vamos suspender o fundo de reserva porque os condôminos estão apertados e não vão conseguir pagar. Estou dando isso como exemplo. O que a gente tem recomendado sempre é que o síndico tome essa decisão colegiada junto com o resto do corpo diretivo. Então, o síndico se reúne com o subsíndico, com o conselho, eles definem qual é a melhor estratégia para aquele condomínio e tomam uma decisão. A administradora pode ajudar nessa análise, mas a decisão, claro, é sempre deles, tá? E por que de forma colegiada? Porque também não é justo que, nesse momento, em decisões que são incomuns, né, como estão sendo tomadas por todas as pessoas, a coisa fique só nas costas do síndico. Então, ele tem que dividir um pouco a responsabilidade, e o corpo diretivo tem que estar muito unido nesse momento, para que se fechem numa posição e tomem uma decisão, seja ela qual for, a que eles entenderem como a melhor para aquele empreendimento especificamente. Resumidamente, é isso, o Celso e colegas. E aí, se precisar de mais alguma complementação, eu volto daqui a pouco, também não quero me estender muito, né? Muito obrigado, Marco. O Luiz, vai sobrar para você, que já chegou uma pergunta cabeluda aqui, tá? Está acostumado com a Denacom, né, Luiz? Ele e o Eric estão acostumados com as perguntas. Eu ia explorar com o Luiz aquela proibição das áreas comuns, e para ele passar dicas para nós, para as pessoas que estão junto com a gente, já são quase 180 pessoas participando da live, né, sobre como manter o condomínio seguro. Mas eu recebi uma pergunta aqui que é muito interessante. O síndico do meu condomínio lacrou toda a área verde e proibiu os pais de descer com os filhos. Um pai desceu com 2 crianças de 3 anos e o síndico ameaçou chamar a polícia e disse que o próximo que estiver na área, ele irá chamar a polícia. Ele pode proibir todas as pessoas de andar sem aglomeração nas áreas comuns? Então, aproveita a pergunta, Luiz, e discorre aí sobre essa questão da segurança e da utilização das áreas comuns, por favor. Boa noite, Celso. Boa noite, Hubert, Eric, Williamon, Marcão. Primeiro, prazer estar aqui com vocês.
Olha, Celso, eu vou te dizer o seguinte, mesmo sem botar pânico, mas botando terrorismo, né? Você vê que o próprio chefe aí já está preocupado com como é que faz, não posso sair, não posso encostar em nada e tudo. Nós estamos vivendo uma situação inédita, algo que nunca, sim, tenho 54 anos de vida, nunca passei e nunca ouvi falar disso aqui no Brasil. A gente ouve fora e acha que é brincadeira. Mas o que está acontecendo? Essa quarentena está deixando o pessoal meio intolerante. Está criando uma situação aí meio absurda. Eu acho que eu brinquei com a minha esposa aqui, eu falei para ela, olha, logo logo eu vou te colocar no paredão do Big Brother. Vou te botar para ver se você é eliminada, porque eu não estou aguentando mais. Isso está gerando com todo mundo. Você começa a ter uma convivência muito grande e você começa a ver também o que não existe. Primeiro que existem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as quais os governos buscam acatar, tentando para fazer o distanciamento social, né? A quarentena propriamente dita, a gente vai ter para o que eles estão pedindo para quem tem mais de 60 anos, para quem é grávida, algumas situações que eles tipificam como a quarentena, que ele ficaria isolado dentro de casa. O que está se procurando fazer é o distanciamento. E aí, dentro desse distanciamento, você está recomendando aos condomínios que evite aglomerações. Então, claro, você pega uma academia, onde você vai ter lá pessoas que vão estar praticando esportes, próximo, exercício, transpirando, ofegantes. Então, você tem um risco de contaminação, caso alguém esteja infectado, claro. Você pode pegar uma quadra, que há controvérsias, porque a quadra é um espaço aberto. Então, claro, se você fala, olha, eu desci com meu filho para brincar, tem o risco de na quadra isso ser contaminado? Em tese, não. Porque não há uma recomendação de eu pegar o elevador com a minha família. Se eu pego o elevador com a minha família, qual o problema de eu estar numa quadra com o meu filho? Então, você vê que há uma falta de consenso, até de lógica. Porque o síndico, provavelmente, que é a recomendação, é que você use o elevador apenas uma pessoa ou com os familiares, porque você convive com eles. Então, o risco de infecção é menor. Se essa é a lógica que eu vou usar num ambiente, até certo ponto, fechado com o elevador, ali nós estamos falando em 1 metro, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, qual o risco que vai ter de eu estar com o meu filho numa área comum, circulando? Então, nós temos que analisar 2 fatos. Primeiro, a proibição. Segundo, o risco. É recomendável que se proíba? É recomendável, mas não o autoritarismo. Não, olha, eu vou sair pegando a pessoa, vou chamar a polícia. Nós tivemos um caso recente na Ordem dos Advogados em Araraquara, que extrapolou e viu a GCM tirando uma pessoa de uma praça, porque havia uma determinação do prefeito de que ela não poderia ficar na praça. Baixou-se um decreto proibindo praças. Isso está repercutindo de uma maneira absurda. E a mesma coisa acontece em condomínios com autoritarismo. O síndico tem que buscar medidas de segurança? Sim, é obrigação dele, é função dele se preocupar. Mas não partir para um radicalismo extremo. Está lá a mãe, o filho, o pai com o filho, conversa, dialoga, explica, mas não partir arbitrariamente, vou chamar a polícia. Só que a polícia vai chegar no empreendimento, o que a polícia vai poder fazer? Primeiro que ela é um lugar privado. Os decretos que tem são para áreas públicas. O município vai legislar na área dele, áreas de propriedade do município. O condomínio não é propriedade. Então, perda de tempo da polícia e perda de tempo do condomínio. E aí é que está o que eu comecei a conversa, a intolerância. É um momento onde precisamos serenar os ânimos, ter calma, ser tolerantes, porque a intolerância leva ao radicalismo, leva a problemas, leva a discussões e, pior, podemos chegar a vias de fato. Então, é importante que os síndicos que são gestores sejam, antes de tudo, tolerantes. Apliquem regras, sim. Tem normas. Vamos procurar fazer com que os condomínios sigam as normas, mas sem radicalismo, sem intolerância. Senão, quem vai acabar perdendo é síndico e os condôminos. Ok, Luiz. Muito obrigado. E agora eu vou passar para o Gustavo Guilhermon, que eu ia pedir para ele falar sobre como manter a saúde do condomínio, de funcionários e de condôminos. Mas eu vou aproveitar, Guilhermon, não sei se você viu aí uma pergunta no nosso chat,
É muito interessante essa pergunta. Boa noite a todos. O síndico é obrigado a informar aos condôminos se houver caso de teste positivos de Covid em algum morador? Então, você já aproveita e já responde a pergunta também, por favor. Oi, desculpa aí, deu uma falhada no meu som. Então, nesse momento que está todo mundo, inclusive as administradoras, eu tenho conversado com muito advogado, está todo mundo ainda não sabendo bem como vai acabar essa situação. Mas eu acho importante uma coisa, como está a saúde dos funcionários de condomínio. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado e ter muita atenção com esses funcionários. É eles que vão garantir a nossa segurança, a nossa tranquilidade, a limpeza. Então, é isso. Quando um funcionário chegar no condomínio, dê todos os elementos para ele, dê luva quando for preciso, máscara, se possível, faça ele tomar banho, se não, ele faz a higienização como deve ser feita, e assim, e dê incentivos para eles, porque eles estão cuidando da saúde nossa do condomínio. Eu acho muito importante nós tratarmos ele muito bem, sabe? É assim, se funcionário não tiver condições de ir de ônibus, vamos tentar fazer uma vaquinha no condomínio e fazer que eles consigam ir com Uber, com alguma coisa, porque nós, nesse momento, estamos dependendo muito deles. A gente tem que tratar eles muito bem e ter todos os enquadramentos. Aqueles que forem maior de 60 anos, a gente tem que tentar deixar eles afastados do serviço. Se tiver qualquer problema de saúde, que não seja o Covid-19, mas seja qualquer outra coisa, vamos afastar o funcionário. Então, a gente, nesse momento, está dependendo muito deles. Tá? E, Celso, desculpa, eu não ouvi a pergunta, deu uma falhada. E o síndico de um condomínio, sabedor que existe um teste positivo de Covid de algum condômino, se ele tem a obrigação de comunicar a todos os condôminos? O Ministério da Saúde recomendou, tá? E o Secov já soltou circulares, aliás, muito boa, dizendo o seguinte, que a gente tem que dizer que existe o caso, mas nós não podemos dizer citar nomes nem o apartamento. A gente só pode, como administradoras e síndico, a administradora sempre orientando o síndico, nós só podemos dizer tem um caso, mas sem citar nomes e número do apartamento. Ok, Guilherme, já volto aí. Agora nós vamos falar de um assunto super importante, né? Todo mundo deve ter acompanhado o ministro Toffoli, ministro presidente do STF. Ele fez uma série de iniciativas de legislação e ele entregou esse projeto para o Antônio Anastasia, um senador, e o Antônio Anastasia ele fez um projeto de lei que é o projeto de lei 1179, que foi aprovado pelo Senado, e que eu vou pedir para que o Éric Camargo, não só como nosso diretor, mas também como advogado, comente as interferências desse projeto de lei do Senado 1179, inclusive os seus artigos 16 e 18, nas assembleias condominiais. A bola está com você, Éric. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite aos grandes amigos da VP. Boa noite ao nosso vice-presidente, Dr. Hubert. É um prazer estar falando com vocês e com todos os nossos internautas. Eu acho que tudo aquilo que a gente conversou aqui agora, e a gente vai vendo pelos comentários das pessoas e que vão escutando,
é sempre o embasamento jurídico para que a gente possa e busque as melhores atitudes e as melhores decisões nesse momento que a gente está atravessando. E eu conversando e dando uma entrevista para um jornal da capital na semana passada, eu comentei que muito além das normas e das regras, eu acho que a gente vai atravessar um momento onde o papel do síndico de mediador, de levar aos condôminos mais tranquilidade e mais informação, ele vai ser ainda maior nesse período. Não só pelas legislações que, é óbvio, elas vão acontecendo, elas vão mudando, mas elas têm o seu tempo de tramitação. Este projeto de lei do Anastasia, e que nós tivemos também a oportunidade de discutir no Secov um pouco antes dele ser votado lá no Senado, e conseguimos levar ao conhecimento lá do senador alguns pontos que nós gostaríamos de acertar em nome do Secov e outros Secovs por todo o Brasil. Ele traz 3 artigos que vêm de encontro com as necessidades dos condôminos agora. A primeira imposição é que ele confere ao síndico a possibilidade das restrições das áreas comuns. Então, ele tira isso daquela possibilidade ou daquela orientação e ele atribui ao síndico esta possibilidade e este direito. E aí a gente vai um pouquinho mais além, tá? Mesmo sem este artigo propriamente dito, a gente não pode esquecer que o Código Civil, ele já falava lá no 1336 que você pode utilizar da sua unidade e das áreas comuns conforme a sua destinação, sem colocar em risco a saúde dos demais. Então, o que nós estamos falando hoje é da proibição das aglomerações, e não simplesmente de transitar pelas áreas comuns, inclusive em alguns empreendimentos que você não tem outro caminho para chegar à sua torre, ou ao seu veículo, ou seja como for, andando com seus filhos. Hoje em dia a gente pode ter família com 1 filho, com 2 filhos, com 4 filhos, e você precisa fazer esse trâmite. Então, é importante este poder dar ao síndico, mas é importante também que o síndico entenda que ele não pode se transformar num ditador, em achar que ele simplesmente pode proibir por proibir e colocar a culpa, entre aspas, nesta aglomeração. Além disso, algumas situações que vieram com este projeto de lei que a gente tem achado aí fundamental nessa situação são 2 situações. A primeira é a possibilidade da assembleia virtual. Então, ela traz categoricamente a assembleia virtual como possibilidade aos condomínios. Isto também traz ao síndico, e eu acho que as administradoras de condomínio, a responsabilidade de arquitetar isto da melhor forma. Porque nós não podemos esquecer que a assembleia virtual ela também depende da precedente convocação, da forma como prevista em cada um dos empreendimentos, e da possibilidade, da viabilidade de todos participarem. Não adianta eu viabilizar uma assembleia eletrônica sem eu dar a garantia ou sem eu ter a garantia de que todos os meus condôminos possam dela participar, seja aí por uma situação de que eu não tenho computador, ou seja por desconhecimento mesmo dessa tecnologia que a gente pode passar. Então, achar que a assembleia virtual é a solução, a gente não pode esquecer dos procedimentos anteriores para que a gente consiga atingir o objetivo que ela vem, tá? E fora isso, eu acho que talvez uma das situações que vem aí trazer para a gente um pouco mais de tranquilidade, aí eu também me refiro às administradoras de condomínio, é a extensão do mandato dos síndicos. A partir do dia 20 de março, todos os mandatos de síndico que estiverem finalizados, eles podem ser estendidos até outubro, até 20 de outubro. Então, isso traz para o condomínio uma segurança, porque aí você não tem mais aquele problema, eventualmente, principalmente com as instituições financeiras, que a gente sabe que as instituições financeiras têm pego no pé, o cara sem condomínio, sem o seu mandatário, sem o seu presidente legal, o seu representante legal, ele vai ficar inviabilizado ou impedido de fazer a sua gestão financeira. E ainda mais como o Marco agora colocou, a gestão financeira que se torna primordial nessa situação, para que você consiga arquitetar aí aquilo que o condomínio vai poder fazer.
E também até a questão do e-social, né? Que a gente sabe que tem essas situações que sem mandato a gente tem problemas sérios quanto a isso. E isso também, o último artigo relacionado a condomínio, ele vem trazer e reiterar a responsabilidade da prestação de contas do síndico ao longo deste período, mesmo sem ter feito a sua assembleia presencial. Eu acho que isso é importante porque você confere o direito, mas você cobra também do síndico o dever de cumprir com todas as regras a ele impostas até o final deste mandato, inclusive do período que está postergado, né? Que vem trazer o benefício a todos, mas também confere ao síndico a responsabilidade de cumprir com as suas obrigações dentro deste período. Eu acho, em tese, nós tínhamos outras situações que a gente buscava acrescentar nesse projeto de lei. A gente sabe que é um projeto de lei transitório, necessário, ele fala de muitas outras situações do direito, não só de condomínios, mas a parte de condomínios está bem dentro daquilo que nós gostaríamos. A gente costuma dizer no Núcleo de Estudos Legislativos do Secov que o ótimo é inimigo do bom. Então, nós temos um bom projeto de lei e a gente não pode ficar com preciosismo de querer o excelente. Temos o bom, vamos atrás dele, já está na Câmara, está com trâmite lá na Câmara, a gente espera que ele venha a ser aprovado e esperamos também que os síndicos saibam fazer bom uso dele, né? Não só achar que você se torna o mandatário master, eu não vou falar ditador porque depois vão querer juntar a coisa aí, é melhor não usar esse termo, mas achar que ele tem um poder excessivo e não é isso. Eu acho que a responsabilidade dele aumenta de acordo com o aumento do seu poder, mas aumenta principalmente a responsabilidade dele de ser um gestor, de ser um controlador de crise, de ser uma pessoa que venha apaziguar todo mundo e trazer para si a necessidade e a possibilidade de manutenção da ordem dentro do condomínio. Obrigado, Eric. Marco, eu vou voltar para você. Você sabe que isso tudo que vocês estão falando, né? Eu que só pago o meu condomínio, né? Só pago, né? Não participo, não sou do Conselho Fiscal, né? Não sou da administração do prédio, vamos dizer assim, da gestão do prédio. A gente acha que é tudo fácil, né? Eu vou usar a expressão que o Eric falou, que ele falou de mandatário máximo. Ele não quis usar a expressão ditador. Mas hoje nós temos um perfil de síndicos, né? Que normalmente nos seus prédios são de pessoas que são, vamos dizer, que têm um perfil para ser mandatários máximos, né? Usando a expressão que o Eric usou. Você acredita que na pandemia a gente possa ter uma mudança do perfil do síndico para um cara mais voltado para a mediação, para um cara mais voltado para a conciliação? Você acha que a pandemia pode servir para isso? Mas não é só essa pergunta, não, porque tem uma outra aqui que chegou no chat, que é a seguinte. É um outro problema difícil para o síndico administrar. Vamos lá. A pessoa comprou um apartamento lá em outubro, novembro, dezembro, né? Está fazendo uma reforma no apartamento, deu dia 17 de março, todo mundo já quer proibir os serviços no prédio, ele tem data marcada para mudar, ele vai entregar o imóvel dele lá, ou seja, como é que se concilia dentro do condomínio, né? Todo mundo que está fazendo home office e quer silêncio, com a necessidade de terminar uma reforma, terminar uma adequação, de que uma pessoa que precisa mudar também, porque senão não tem onde morar. Simples, né? O Eric e Luiz, vocês viram que não é só para vocês que vai essas perguntas cabeludas, né? Mas vamos lá, vamos tentar primeiro abordar essa parte, Celso. Isso é uma coisa extremamente complicada, tá? Por quê? Porque você tem o que a gente chama, de um lado, né, o famoso e quase que sagrado no Brasil direito de propriedade individual do condômino,
Mas você tem de outro o direito da coletividade também. O condomínio é um conjunto de várias pessoas. Então, vamos imaginar uma situação, que nem essa que você colocou da mudança, num condomínio com 200 apartamentos e com, sei lá, 5, 6 mudanças agendadas. Se a gente for analisar a questão de serviços essenciais, o que pode, o que não pode, em termos de órgãos oficiais, e a gente teve alguns casos relacionados com reformas nesse período, casos extremamente complicados, o que a gente vai ter que ver? É possível que a pessoa continue onde ela está morando hoje, de aluguel? Vou remeter de novo ao projeto que o Eric comentou, e que, claro, não sabemos se vai ser aprovado, tá? Mas lá tem uma previsão, por exemplo, de não ter despejo liminar em locação até, se não me falha a memória, o mês de outubro. Então, a conclusão que eu chegaria é a seguinte: a pessoa tem uma alternativa, a pessoa consegue negociar com o locador de ficar onde ela está hoje, em se aprovando o projeto, que a gente acredita que vai ser aprovado, eu entendo que sim, que ela tem uma alternativa, né? E que, neste caso, o síndico, até para que evite a questão da movimentação no condomínio, porque uma mudança, você vai ter quantas pessoas trabalhando, né, no caminhão de mudança, mais o pessoal do condomínio, e durante quanto tempo? O ideal seria não realizar a mudança, a pessoa aguardar para se fazer a mudança, tá? E o exemplo, assim, sem querer avançar, mas já avançando, é a mesma coisa a questão de reformas, né? Tinha gente que estava com reforma em andamento. E tem-se tido notícias de algumas pessoas que estão ingressando na justiça contra condomínios que barraram reformas e ninguém sabe direito ainda como é que isso vai ficar. Agora, a grande pergunta que se faz em situações extremas é como que você equilibra o direito da coletividade com o direito de propriedade. E o que eu tenho dito é o seguinte: olha, toda decisão vai ter um risco, percebe? Vamos supor que o síndico fale assim: olha, não vai poder fazer a mudança. Pode o condômino ir para a justiça? Pode. Ele vai conseguir uma liminar? Não sei. Vai depender da interpretação que o judiciário vai dar. Agora, qual o risco que é melhor correr? O de contaminação dentro do condomínio, vou pegar esse exemplo que eu dei com 200 apartamentos, ou o risco de uma judicialização de uma ação que vai ter consequências só financeiras e não de saúde, percebe? Na minha visão, tem que se optar pela decisão que cause menos risco, ou o menor risco. Então, entre a decisão que pode afetar a saúde de todos os condôminos e as finanças do condomínio numa eventual ação, eu ficaria com a decisão que pode afetar, causar um risco para as finanças e não para a saúde dos condôminos. Mas é uma questão extremamente complexa, viu, Celso? Isso está dando bastante discussão, a gente não tem ainda muito elemento para saber como é que vai ficar. Mas o que eu tenho dito é isso, né? Entre esses dois direitos e entre esses dois riscos, eu ficaria com o risco financeiro e não com o risco à vida, né? Nesse caso, ou a contaminação coletiva. É a minha visão. Eu acho que você tinha feito uma pergunta no início, Celso, eu não sei se eu respondi. Eu fui direto para essa da mudança. Perdão. Se você acredita que até sim. essa pandemia pode servir para mudar o perfil dos futuros síndicos, entendeu? Olha, talvez muitos desistam de ser síndico, né? Depois desse perrengue que a gente está passando, eu acho que alguns, na verdade, é assim, né? Até uma coisa para a gente enaltecer agora, aproveitando a oportunidade, enaltecer os síndicos dos condomínios que estão tendo um trabalho árduo, né? Árduo. Também as administradoras, que estão todas as administradoras estruturadas, estão mantendo os compromissos dos condomínios em dia, as contas pagas, par de RH girando, e os síndicos do lado de lá também tendo que se virar, né, para manter a coisa em ordem. Não tem uma visão de que se vai mudar, né? Até porque, como em tudo, a gente tem síndico de todo o perfil, né? Temos como é que o Eric falou, o máximo mandatário, né, para não falar outra palavra, e temos aqueles mais democráticos e mediadores. Agora, que sem dúvida é uma experiência com a qual todo mundo vai aprender, tanto nós como administradores, quanto os síndicos como síndicos,
Isso eu não tenho a menor dúvida. E que vai, nessa fase, vai aumentar, sim, a necessidade de mediação por parte do síndico, também tenho certeza que sim. Ok. O Hubert, eu tive a impressão que você levantou a mão ou é só impressão? Você queria falar alguma coisa, complementar? Eu acho que quer dizer, eu deveria talvez ter falado naquele momento, mas não deu certo, vamos tentar falar agora. A questão do síndico ditador é uma posição, é uma situação um pouco remota hoje em dia, porque o condomínio é muito democrático. Quem elege o síndico é a Assembleia de Condômino. O síndico, por sua vez, escolhe a administradora da sua confiança. Essa administradora tem que ser ratificada pela Assembleia. Então, veja bem, é um processo onde não é fácil alguém. O que leva as pessoas, às vezes, a se tornarem ditadoras é a ausência dos condôminos na Assembleia. Não vai ninguém, eu vou sozinho. Levo 10 procurações, elejo quem eu quiser. Agora, em havendo a participação, o condomínio é uma das coisas mais democráticas que tem. Porque se a administradora, por exemplo, não estiver trabalhando direito, é mais fácil dispensar a administradora do que dispensar um faxineiro, dependendo do caso. É só uma correspondência, um aviso prévio, um cumprimento da legalidade se tiver um contrato, o contrato rege 60 dias, rege 90 dias, mas não tem ação trabalhista, normalmente não é para ter, a não ser que tenha alguma falha por parte da administradora. Quer dizer, é democrático ao extremo a figura do condomínio. Então, eu acho que síndico ditador, foi-se o tempo. Não tem mais síndico ditador. O que tem é síndico que não quer assumir e que obrigou, naturalmente, a surgir a figura do síndico profissional, porque ninguém quer ser síndico, porque, no fundo, é dor de cabeça sem uma remuneração justa. É só isso, Celso. Ok, obrigado, Hubert. Luiz, eu vou voltar aí para você para falar sobre duas coisas. Né? Primeiro, eu vou pedir para você pensar aí numa resposta. É uma questão também bastante polêmica. Nós estamos com quase 210 pessoas aqui, 209 pessoas, para ser mais exato, que é uma pergunta o seguinte: pode o síndico, com apoio do conselho, proibir o Airbnb? Essa é a pergunta que você vai me ajudar a responder aí. E eu queria que você falasse um pouco também nesse período que nós estamos, empregados diretos, indiretos, você fizesse um apanhado geral para nós aí, do ponto de vista jurídico. Então, primeiro, a questão do Airbnb e depois essa segunda questão. Por favor, Luiz. Bom, Celso, eu vou falar a primeira parte, depois se você puder repetir a pergunta, que deu uma falhada na transmissão, eu não consegui entender a segunda pergunta. Com relação ao Airbnb, direito de propriedade. É meio complicado o síndico querer proibir o Airbnb. Essa já é uma discussão que a gente tem no Secov antiga, sobre normatização, sobre como fazer. Veja só, falou-se sobre locações. Já existem liminares determinando o direito do locatário entrar ou sair do imóvel. Quando você fala em Airbnb, entre aspas, guardadas as proporções, é também uma locação, só que de um imóvel já mobiliado. Então, você não está tendo mudança. Você está tendo só o acesso de pessoas. Ao mesmo tempo, você está tendo pessoas estranhas. Então, você não pode. É como você perguntar se o síndico poderia proibir uma visita. Você não tem o direito de proibir a visita. A pessoa não está fazendo transporte de imóveis. A pessoa Desculpa, Luiz. Desculpa. Tem essa pergunta aqui também no chat, né? Se o síndico pode proibir de eu receber visita de familiar, como exemplo. Tá. Então, é o mesmo caso. Você não tem como proibir. O condomínio é o que o nosso papa do condomínio falou aí, não é? Não é o ditador, ele é o suprema autoridade, vamos assim chamar, né? O Eric comentou. Então, o que acaba acontecendo? O síndico se acha
o dono do condomínio. E é isso que não pode ter, é o que eu falei da tolerância. Não dá para proibir visitas. A unidade é minha, eu posso receber uma visita. Ah, mas é uma aglomeração? Vamos também separar, não é uma festa. Não vou receber 40, 50 pessoas no meu apartamento, porque aí já se torna uma aglomeração. Ainda assim, dentro da minha unidade. Então, é uma discussão mais ampla. Você vê que uma coisa vai puxando a outra e não fica fácil para responder. Essas perguntas têm que passar para o Marco. A hora que você recebe uma visita, um casal e um filho dentro de um apartamento, de um outro casal com filho. Em tese, se você for usar o conceito do governo de que 4, 5 pessoas já é aglomeração, então você receber uma visita é uma aglomeração. Você mora em casal com filho, são 3. Recebe um casal e outro filho, 3. 6 pessoas dentro do apartamento, em tese, é uma aglomeração, segundo o entendimento do governo. Só que você não pode proibir a visita. É o meu direito de propriedade. Se eu estou adotando todas as minhas recomendações da Organização Mundial de Saúde, o risco é meu. E quando você fala no Airbnb, você aplica, entre aspas, por analogia, a mesma situação. Eu estou permitindo que no meu apartamento vá uma pessoa. Se essa pessoa se submeter às normas do condomínio, às regulamentações, ou seja, ele tem que estar ciente. Se as áreas comuns estão proibidas, ele não vai poder usar a comum. Se a piscina não está acessível, ele não vai poder usar a piscina. Se a academia está fechada, ele não vai usar a academia. Então, isso ele tem que se adequar às normas. Agora, proibir o direito do proprietário de usar, fruir, gozar e dispor da sua unidade sem causar riscos aos demais condôminos, o condomínio não pode fazer isso. E a segunda pergunta, eu acabo falhando a comunicação, eu não entendi. A segunda pergunta era para você explanar um pouco, né? Nesse período que nós estamos passando, quais são, vamos dizer, os principais riscos trabalhistas dos empregados diretos e indiretos do condomínio, né? Eu não sei até que ponto a abrangência da medida provisória pode afetar os funcionários de condomínios, né? Aquela medida provisória que permite redução de turno, redução de salário, para tentar entender qual a influência desse momento nas relações trabalhistas em relação aos funcionários dos condomínios. Tá? Vou separar um pouco entre condomínio com funcionário próprio e condomínio com funcionário terceirizado, só para facilitar um pouco. Segundo recomendação da OMS, todos os funcionários acima de 60 anos estão no grau de risco. Funcionários ou pessoas, né? Então, se o condomínio tem funcionário próprio acima de 60 anos, ele já começa a ter um grande fator de risco. Qual é a recomendação? Que o condomínio veja a possibilidade de colocá-lo de férias, que o condomínio veja a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, se for dele, porque não dá para falar em teletrabalho num porteiro. Você não tem como chegar para o porteiro e falar, você vai fazer um home office, eu ficar lá na sua casa atendendo de portaria. Não dá. Então, é recomendável. Tem condições de dar férias? Tem. Não tem condições de dar férias, não tem o que fazer com esse condomínio de 60 anos, acima de 60 anos, que é uma grande maioria em condomínios, diga-se de passagem. O condomínio tem que, no mínimo, até como já foi dito, dar todo e qualquer respaldo para esse funcionário. Então, você vai colocar, por exemplo, ele trabalha com um computador, um teclado ou interfone, o que seja. Coloca uma proteção no teclado, você coloca uma proteção no interfone, com que a cada momento que tem a troca de funcionário, essa proteção seja substituída. Deixe álcool gel na guarita, dê luvas, dê máscara, enfim, propicie ao funcionário toda a segurança. Porque se o condomínio não fizer isso, e esse funcionário for infectado, ele vai automaticamente infectar todos os demais funcionários, e isso vai virar um caso extremo dentro do próprio condomínio. Então, vamos pensar isso no funcionário próprio. Não consegui colocar de férias, resolvi parte do problema. Não consegui. Tenho que dar condições de segurança para esse funcionário, de modo que ele não se torne um agente transmissor dentro do próprio condomínio.
Então, é importante que o síndico se atenha a informações vindas do Secov, vindas da administradora, informações públicas, vejam as orientações que lhes são passadas para dar esta segurança ao funcionário. Condomínio que tem funcionário terceirizado, aí já existem duas preocupações. Primeiro, a mesma preocupação dos funcionários próprios com relação a afastamento, substituição, o que ele pode ser feito, adequar o local de trabalho. Agora, um receio que as administradoras devem ficar muito atentas, e principalmente os síndicos, é a carteira das empresas prestadoras de serviço que eles têm de terceirização. Tem empresas porque vamos também ser coerente. Assim como no condomínio você não consegue fazer o home office, nessa pandemia, funcionárias de limpeza se tornam essenciais ao condomínio, porque elas têm que manter, elas não vão estar cuidando de áreas comuns, mas elas têm que estar atentas na limpeza, lixo, limpeza do elevador, botão de elevador, toda essa parte de acesso, ainda que não tenha circulação ampla, mas existe uma circulação. Então, a limpeza é fundamental. E a portaria é a portaria, 24 horas. O condomínio não tem como ficar sem portaria. Se o condomínio tem uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada, dependendo da carteira que constitui os clientes dela, ela pode ter uma dificuldade financeira. Porque muitas empresas estão pedindo para não fazer o pagamento, estão suspendendo pagamentos e estão rescindindo contratos. Então, é importante que os condomínios e administradoras que trabalham com empresas terceirizadas que acompanhem isso, para que não ocorra daqui a 2, 3 meses uma quebra generalizada nessas empresas de prestação de serviços, de portaria. Porque a mão de obra, como é que vai ficar? Hipoteticamente falando, se eu tenho uma carteira que eu trabalho com 10 condomínios e trabalho com 10 empresas de, vamos mais longe, shoppings. Hoje é público e notório que todas as lojas e os shoppings estão fechados. Então, se a minha carteira é forte no ramo de shopping centers e eu tenho um ponto dela de condomínio e trabalho com indústria e as indústrias estão paralisadas, então imagine o meu faturamento que reduz na indústria, reduz nos shoppings e eu acabo tendo só como receita condomínios. Isso pode comprometer a minha empresa. Então, é importante que os condomínios também e as administradoras, no tocante às empresas terceirizadas, comecem a fazer esse levantamento. Porque quando chega lá na frente, se essa circunstância se prosperar aí por mais 30, 40, 60 dias, nós não sabemos como continuarão essas empresas de prestação de serviço. Obrigado, Luiz. Guilhermon, você vai brigar comigo, viu? Mas só aparece... Chega na hora de eu falar com você, aparece bucha aqui. Fala. Tem uma história muito interessante aqui. E as pessoas que estão nos assistindo, já são quase 210, elas têm que ter ideia que nós estamos aqui com pessoas experientes, né, que trabalham na área de administração de imóveis, e que o que a gente procura passar aqui é a experiência que essas pessoas vão armazenando, né, e que o Secov tem, né, nesse segmento aí de atividade. Mas olha só, Guilhermon, eu gostaria de saber como proceder com um morador etílico que ele entra e sai do condomínio embriagado. Com esta pandemia do Covid, volta e meia ele está caído na frente do bloco sujo, com risco de contrair a doença e passar para os demais moradores. A mulher dele, além de tudo, não atende o interfone para ir buscá-lo lá embaixo. O que você acha que dá para fazer numa situação dessa? Né? Tá bom, pula a pergunta. Vamos para outra. Não, eu acho que é uma situação séria. Aí o síndico, porque embriaguez hoje em dia não é mais nenhum problema social, é uma doença, certo? Hoje o Ministério do Trabalho, todo mundo diz que quando você tiver um funcionário alcoólatra, você tem que tomar as providências e levar ele para tratamento. O condômino é mais difícil. Eu acho assim, se ele está oferecendo risco aos outros condôminos, nós temos que tomar as medidas
primeiro, mandar uma circular, uma carta para o apartamento. Se isso não for possível, nem for atendido, nós temos que multá-lo, que existe previsão, tanto na lei, como porque ele está perturbando o sossego, e hoje ele está trazendo algumas consequências de saúde para os outros condôminos. Em último caso, nós vamos ter que chamar, porque hoje a delegacia de polícia ela está bem atuante. Então, em último caso, nós temos que chamar, ligar para 190 ou ir até uma delegacia, que eu não recomendo hoje sair do prédio, mas chamar 190 para tentar recolher esse condômino, mesmo ele estando em área comum, ele não estando na área privativa dele. Na área privativa nós não podemos fazer nada, mas se ele está na área comum, como é a sua questão, ele está causando um possível dano aos outros condôminos. Então, em último caso, nós podemos pedir ajuda da delegacia de polícia. Oi, Celso? Celso? Acho que o Celso caiu. Se você me permitir, Guilherme, eu concordo plenamente com aquilo que você falou e eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas também elas precisam entender uma coisa. A prerrogativa do síndico, ela vai nas áreas comuns e naqueles problemas que são inerentes à coletividade. Eu acho que a gente também está vendo muitas coisas, muitos problemas que estão relacionados a vizinhos. E a gente sabe que o síndico ele tem tanta obrigação no ano para cumprir, que se ele ficar cuidando de direito de vizinhança também, aí ele surta. Aí aqueles mesmos que o Marco comentou que iam abandonar a carreira, agora que nem entram, né? Eu acho que é importante também a gente deixar isso para que o pessoal entenda que as áreas comuns, aquele problema que é gerado para a coletividade, o síndico tem a prerrogativa de atender. Agora, aquelas questões de vizinhança que incomoda o vizinho do lado, ou é um problema pontual do cara de cima ou do cara de baixo, isso eles precisam trabalhar entre eles e resolver entre eles, né? Acho que essa é a grande questão. E complementando só também a do Luiz, atenção, o primeiro voto do Airbnb foi pela legalidade do Airbnb. O Airbnb tem um processo no STJ, já saiu o primeiro voto é pela manutenção e pela legalidade do Airbnb, conferindo aos condomínios a possibilidade de regulamentar a entrada. Que até assim, se a gente parar para analisar a decisão, ela é até inteligente, é lógico que tem gente que está abusando, né? A rotatividade está muito grande, mas a gente está falando do pessoal mais sensato. E se você pensar nisso, o condomínio podendo regulamentar a entrada, com a apresentação da documentação cabível, me parece que aí a gente consegue até reduzir um pouquinho essa rotatividade e trazer um pouco mais de segurança para todo mundo. Até porque você não tem como fazer um estilo flat, né? Ele entra num dia e sai no outro, porque se vai passar por uma administradora, tem que ter uma orientação, entender regulamento, entender normas e tudo, você acaba fechando. É que é muito complexo. Infelizmente, nós temos pouco tempo para falar tudo isso. Porque se o chefe deixasse isso aqui, a gente passava a noite, viu? Eric, e é verdade isso que você falou, isso é uma coisa muito importante, que as pessoas estão confundindo o direito individual com o direito coletivo. Eles estão muito, hoje, olhando como as pessoas estão muito dentro de casa hoje, eles estão vendo os problemas dele e estão transferindo para a síndico administradora esses problemas internos de vazamento, de barulho, de problema de vizinhança que tem que ser resolvido entre eles. Eu acho que o seu à parte é muito importante, que síndico administradoras estão para cuidar da área comum. Ele tem que cuidar da coletividade e as pessoas estão assim, como estão muito em casa, elas estão pedindo para a síndica administradora umas coisas que não têm o menor sentido. Eu acho que a sua ponderação foi muito boa, Eric. Posso só complementar? Guilherme, você está me ouvindo? Márcio? Estou te ouvindo? Estou ouvindo. Alô? Quem está me ouvindo? Marco? Todos estão ouvindo. Marco, você está me ouvindo? Todos estão ouvindo.
Então tá bom. Não, é porque o Celso saiu do ar no momento, então eu queria aproveitar e fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, esse negócio do Airbnb é motivo de uma outra reunião, de uma outra live, porque realmente é um assunto muito delicado. Segundo, eu acho que foi muito boa essa nossa reunião, porque esclareceu alguns pontos que o leigo não é obrigado a saber e que a gente não tem a oportunidade de falar com todos os nossos clientes, que às vezes nem leem as circulares que a gente manda. Por exemplo, a Lei Geral de Prestação de Dados, proteção de dados, desculpe, foi adiada até 18 meses. Então, isso para nós deu um alívio para nós administradoras. O prazo para eleição de síndico, que poderia vencer o mês que vem ou não, se for necessário, pode ser adiado até 30 de outubro. Então, veja bem, o momento é o momento em que a gente pode aproveitar, dentro do sofrimento, para aprender algumas coisas. Você, quando viaja de ônibus, Marcos, você que está me vendo, você, quando viaja de ônibus, você pega na mão do vizinho? Não. Agora, se você estiver no avião e o avião balançar, você pega na mão do vizinho, não pega? Guilherme, pega ou não pega? Você pega de qualquer jeito. Quer dizer, esse sofrimento eu não sei o que é viajar de avião. Eu quero aproveitar esse momento, Guilherme. Claro que eu não estou falando para você. Vocês precisam participar mais do Secov, comparecer mais vezes lá, porque a união faz a força. Nenhum de nós sozinho pode nada. Agora, essa reunião está sendo muito boa, porque eu acho que nós temos mais assuntos para discutir. Tem muita coisa. Inclusive, essa nota técnica que o Secov soltou hoje de manhã, que eu li rapidamente, ela aborda muitas coisas de locação e poucas coisas de condomínio, mas também aborda condomínio. Quer dizer, então, é bom vocês lerem, porque talvez a gente faça uma reunião no Secov para discutir essa nota técnica distribuída pelo Secov hoje. Se o Celso não voltar por impedimento legal, ou ele foi detido... Ele voltou. Celso, que bom. Celso, eu queria agradecer você, agradecer o Marco, agradecer o Eric, agradecer o Guilomon, agradecer o Ribeiro pela oportunidade de conviver com vocês. Porque esse live a gente só fez porque a gente convive. Se nós não tivéssemos amizade, não sairia esse live conosco. Então, a única coisa que me prende no Secov hoje não é a questão financeira, é a amizade que eu tenho por vocês e que eu faço questão de preservar enquanto a coronavírus não me pegar. Um abraço a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Por isso que eu te chamo de mestre. Por isso que todos, eu falo agora em nome de todos, que a gente também está no Secov. Por você, lógico que nós temos uma função social, mas todos são impulsionados porque você é um líder nato e você sabe que a gente, além de gostar muito, a gente tem um carinho muito grande por você. Queria agradecer também aos meus amigos, que faz tempo que a gente não se vê, a todos aí, e a todos os ouvintes que tiveram um grande abraço, um bom final de noite. Vai, Marcão. Falo eu? Acho que o Celso congelou. Não, eu só queria complementar o que o Eric falou há pouco e lembrar que o pessoal esquece também que tem um artigozinho lá no Código Civil, que o condômino tem o direito de usar sua propriedade, sem dúvida, mas de maneira que não prejudique os famosos 3 S's, que resolvem um monte de problema, que não prejudiquem a saúde, a segurança e o sossego dos demais moradores. Então, isso é muito importante a gente falar. Só para encerrar, eu vi aqui no chat uma colocação interessante, vou pedir licença para comentar, alguém perguntando como é que a gente acha que vai ficar a relação de administradoras e síndicos depois dessa pandemia. Eu acho importante eu falar isso até como diretor de administradoras. Eu acho o seguinte, cada vez mais o condomínio vai nos enxergar como, de fato, parceiros, né? Porque estão vendo que a gente está fazendo de tudo aí, as administradoras estão fazendo de tudo para que mantenha tudo do condomínio em dia. Para finalizar, agradecer a vocês, meus amigos do Secov, agradecer ao nosso chefe, mestre Hubert,
e ao Celso, que está levantando a mão, que agora eu estou vendo aqui, que agora acho que ele voltou mesmo. Né? Eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu vou reclamar com o meu síndico aqui, que o sinal da internet não está bom. Tá? Mas Celso, eu queria viu? falar um assunto aqui, viu, Hubert? Eu queria Não, é que falar um quando eu assunto... agradeci, você não estava ouvindo, agora estou reiterando o agradecimento. Só isso. Muito obrigado, muito obrigado. Pode falar. Mas é que eu tinha uma última questão, que 3 ou 4 pessoas aqui no chat colocaram um assunto, que é muito importante. Vamos lá. É a validade da assinatura das pessoas que fazem parte da gestão do condomínio. Né? Eu lembro que, quando começou a crise, nós lá do Secov preparamos uma correspondência para o Banco Central para perguntar se essa extensão que estava prevista na lei que você comentou, Eric, ela também acertava as questões documentais em relação aos bancos. Tá? E a resposta que veio do Banco Central foi que ele não podia entrar no mérito se isso valia ou não valia, e que o banco tem que certificar a assinatura de quem está lá, vamos dizer, em vigor no seu mandato. Tá? Vocês já tiveram algum caso desses? É só essa pergunta que ficou pendente. Mais uma vez, eu peço desculpa a todos pela falha do meu sinal. Eu tive... Eric, Luiz Ribeiro, você como diretor da OAB em São Bernardo do Campo, por favor, se você puder, responda ao Celso. Diretor não. Espera aí. É nosso presidente. É presidente. É diretor. Ele é o diretor supremo. Eu vou corrigir, Eric. Ele é o diretor-presidente. Tá certo. Não deixa de ser diretor. Olha, Celso, eu vou dizer o seguinte. Você teve primeiro lá a MP 931, que ela tratou das sociedades anônimas e tudo, e que gerou um questionamento se prevaleceria ou não também, tanto para condomínios quanto para associações. E agora você está tendo essas recomendações. Eu diria que se o banco até ele poderia, em tese, dizer que não aceita o documento porque tem data de validade. Né? Só que não é isso que nós estamos vendo. Os bancos estão até aceitando que não haja essa renovação, essa assembleia, vamos dizer, desde que o síndico faça uma declaração ressalvando que não foi possível fazer a assembleia em decorrência do Covid e tudo mais, porque aí resguarda juridicamente, dá segurança ao banco, de que o banco não está fazendo pagamentos em um mandato vencido, que pode ter ocorrido uma assembleia e o síndico está querendo dizer que não teve assembleia. Então, se ele faz uma declaração, ele está assumindo essa responsabilidade e garantindo de que não houve assembleia. Se houve assembleia, ele não apresentou a ata, ele fez uma declaração falsa. Crime. E, caso, ainda assim, o banco cause restrições ou obstáculos, o condomínio tem o poder judiciário. Ele pode entrar com uma ação declaratória, já existem casos onde já foi deferida a liminar, prorrogando o mandato de síndico por mais 6 meses. Perfeito. Então, primeiro, o administrativo, vamos assim chamar. Né? Você vai para o administrativo, faz a declaração assumindo a responsabilidade, que os bancos têm aceitado. Alguma agência que eventualmente tiver problema, você tem o judiciário. E aí nada como os condomínios se socorrerem dos bons advogados que eles se servem. Perfeito. Como nós estamos aqui em real time, acabei de receber... Oi, pode falar, Marco. Só um comentário rápido. Logo no começo da quarentena, eu consultei, no caso que eu consultei foi o Itaú, nem tinha saído ainda o projeto de lei nem nada, Luiz, e o Itaú me adiantou, até tenho por escrito, que eles automaticamente já iam parar de exigir renovação de poderes, se não me falha a memória, até junho. Tá? Isso foi logo no começo de março, assim que começou o problema. Porque a preocupação nossa era justamente essa, né? Como é que fica a representação dos bancos. Aparentemente, né, não teremos problemas, aparentemente. Perfeito. E eu já recebi aqui em real time que o Banco Itaú e o Bradesco estão disponibilizando formulário para estender a liberação por 60 dias, ou seja, eles já estão tomando essa iniciativa. Queria mais uma vez agradecer.
Celso, o Santander também. Os 3 bancos que eu trabalho, Santander, Bradesco e Itaú, eles estenderam por 60 dias e já estão pensando em prorrogar. Muito bom, Guilherme. Eu queria agradecer o convite do Ubers para estar aqui junto com vocês. Queria agradecer muito o Eric, o Luiz, o Gustavo e o Marco Rubens por estarem na sua companhia até agora. Nós começamos exatamente às 18 horas e vamos terminar às 17h10, 17h11, conforme nos comprometemos. E eu quero falar para vocês que estão aí na live, né, ainda são mais de 170 pessoas, para continuarem acompanhando o site do Secovi, as mídias sociais do Secovi, que tem muita gente trabalhando em casa para que vocês tenham um bom nível de informação e para que vocês se sintam representados. É esse o interesse da nossa administração e eu tenho certeza que o Uber se preza muito por isso e por isso eu agradeço muito vocês e todos que participaram aqui da nossa live. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, meus amigos. Tchau, chefe. Tchau, obrigado pela oportunidade, hein? Sempre aí. Se precisar, estamos juntos.